Olá, pessoal. Está começando mais um painel aqui do Wake Up Manager e hoje a gente vai falar sobre um tema super interessante que eu acho que com certeza você que está aí assistindo deve estar curioso para saber, né? Nesse mundo aí pós-pandemia, durante pandemia, pós-pandemia, com a aceleração da transformação digital, o que a gente tem percebido no Brasil em termos de adoção de tecnologia? O que a gente tem percebido com relação a profissionais? E o que a gente tem visto com relação ao que pode ser desenvolvido ainda, não só em termos de tecnologias, como também de educação e evangelização de mercado. Meu nome é Diogo Garcia, eu sou sócio da KPMG Brasil, lido com startups, e também sou co-founder de uma comunidade colaborativa de empreendedores chamada Confraria do Empreendedor. E como um bom curioso, né, eu trouxe aqui 3 especialistas, eu quero mais aprender com eles, porque realmente são questões que me vêm a todo momento, principalmente nesse momento agora que a gente tem vivido, sobre todo esse movimento, né, de transformação digital, de adoção de novas tecnologias, dos investimentos em startups, né, que faz com que você, de fato, tenha que absorver mais profissionais, tenha que contratar mais profissionais. Só para vocês terem uma ideia, o investimento de capital de risco em startups em 2021 até junho foi 45% maior do que todo o ano de 2020, que foi 30% maior do que todo o ano de 2019. Então, assim, a gente tem visto aí um investimento forte em startups, crescente, e as corporações também, elas desengavetaram seus projetos de transformação digital. Mas a questão toda é, que tipo de tecnologia, de fato, essas empresas estão usando, como elas estão usando, quais são os gaps. Então, é nesse fórum aqui a gente vai entender não só a perspectiva de tendência, como também como é que está acontecendo, né? O que é que acontece no mercado brasileiro de tecnologia e desafios, e o que é que a gente pode trazer aqui como solução, porque esses feras aqui, com certeza, têm algumas boas respostas para nos dar. Primeiramente, eu queria dar as boas-vindas, né, ao Luiz, à Leda e ao Fernando, e deixá-los que se apresentem aqui rapidamente para a gente começar aqui esse painel, que vai ser bem dinâmico, tá? Não apenas eu vou trazer perguntas, mas vocês podem trazer perguntas entre si também, fazer perguntas entre si, para ficar um debate bem bacana, tá bom? Então, vamos começar por Leda, pode ser você, Leda, bem-vinda. Vamos. Obrigada, Diogo, um prazer estar aqui com você. Eu sou Leda Blagevich, eu sou CEO da IK Solution, eu tenho aí uma experiência sempre, né, na área de TI, serviços, né? Então, atuo em serviço há muitos anos, na área de serviços. Comecei uma empresa com 60 funcionários, terminamos com 3.000 funcionários, houve a venda dessa corporação. Stanley não compete, eu fui executiva da Dell Services, Head of Services here, Head of Services aqui no Brasil, e hoje eu sou uma das sócias da IK Solution, que atua em 2 frentes. Então, uma frente de Service Desk, Field e autoatendimento, e a frente de transformação digital. Perfeito, Leda, muito obrigado. Nossa, que currículo, hein? Obrigada. Grandes multinacionais e grandes empresas privadas são atendidas pela IK hoje. Excelente. Women in Tech, a gente tem que bater palmas aqui por mais mulheres em tecnologia, hein? Obrigado, Isso. Leda. Francisco. Obrigada a você. Fernando, meu amigo, como é que eu troco o seu nome? Tem problema, imagina. Francisco. Jogão, antes de tudo, você sabe que o meu nome a mãe deu porque Francisco de Assis era Fernando, né? O nome dele antes. Tá vendo essa história? Então foi essa. Então foi. Então vamos lá. Aí, o que acontece? Antes de tudo, um prazer estar aqui com o time da Desk. Wake up, manager! Né? Wake up, man! Acabou a Gostei festa. de energia. Então, eu estou aqui pela Automation Edge, sou responsável pela Automation Edge aqui no Brasil. Nós somos uma multinacional indiana que atua no mundo todo, com soluções de automação de tarefas e processos das empresas. Então, a gente permite que as pessoas, os profissionais, parem de gastar o seu tempo em planilha, em e-mail, em coisas repetitivas, padronizadas, rotineiras, numa plataforma que assume essa atividade e as pessoas passam a focar naquilo que de fato gera valor para a companhia. Então, a gente se coloca como um salvador do tempo dos profissionais e das empresas. É isso que a gente faz. Pô, bacana, Fernando. Quero saber mais dessa questão da Índia, hein? Porque a Índia é um forte concorrente do Brasil e acho que vai ser tema aqui da nossa conversa. Muito bom. Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso painel para a gente fechar aqui essa turma fera com o Fernando e com a Leda. Por favor, se apresenta, conta um pouquinho aí da tua experiência.
Legal. Bom, pessoal, prazer estar com vocês. Prazer, Diogo. Obrigado aí pela introdução. Leda, bom estar aqui com você. Fernando também, prazerzaço dividir esse painel aqui, acho que vai ser bem animado. Eu sou o Luiz Tardelli, eu sou fundador e CEO da GetBots, né? A gente trabalha com criação, gestão e evolução de chatbots, interfaces conversacionais, né? Atendendo em diversos tipos de empresa, diversos desafios corporativos aí que a gente tem visto que na pandemia surgiu bastante, né? Eu acho que o Fernando colocou ali de wake up, né? Dessa galera aí, desses managers, né? De gestores, líderes empresariais. Sem dúvida, a pandemia mexeu bastante com essa galera aí. O travesseiro deles deve ter ficado um pouquinho em formato de pedra ali na hora de dormir, né? Mas naturalmente, assim, né? Acho que o desafio são essas tendências, né? Mão de obra aí do que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Que a gente está animado aqui. Pô, muito bom estar com vocês. Obrigado pela Desk Manager, pelo convite. Um prazer aqui dividir um pouquinho do que a gente tem visto e o que a gente espera desse mercado aí, principalmente para o amanhã, né? O mundo 5G a gente não fala para o próximo ano, a gente tem que falar amanhã. Amanhã, perfeito. Luiz, e assim, eu atuo no mercado corporate, né, no B2B, né, que vocês atendem, né? E é engraçado que quando você pergunta para os CEOs, principalmente, que são principalmente aqueles que assinam cheque, né, que decidem, se eles estão alinhados e querem implementar mudanças no que diz respeito à transformação digital ou adoção de novas tecnologias nesse mundo, né, de pandemia enfim, né, e de rever um pouco seus modelos de negócios. E aí você citava algumas tecnologias já utilizadas e tal, e assim, minha curiosidade é o seguinte: existe essa questão da vontade, de fato, né, de você fazer a transformação digital, mas existe a questão da execução, né? Se de fato essas empresas conseguem fazer isso. E a gente tem uma série de dificuldades que vocês vão trazer aqui, com certeza, quando a gente for falar sobre desafios. Mas o que eu quero saber de vocês é o seguinte, de bate-pronto, tá? O que é que de fato no Brasil pegou, né, em termos de tecnologia, que essas empresas, de fato, a adoção foi mais rápida, a adoção foi, de fato, vocês viram projetos, principalmente das empresas de vocês, né, que obtiveram sucesso, e o que é que, dentro do que a gente percebe de tendências, e aí o Luiz trouxe um monte de coisa, estava no Web Summit recentemente, vi tanta coisa de tendências de tecnologia, inteligência artificial e tudo mais, o que é que, de fato, o Brasil ainda precisa dar uma acelerada? Queria ouvir todos, né? Vamos ouvir a Leda primeiro, né? Vamos. Foi, assim, muito legal. A gente teve, né, aqui um bate-papo prévio e foi muito bacana ouvir o ponto de vista do Fernando também, no que tange à formação. Então, quer dizer, por mais que a gente tenha chatbots, por mais que a gente tenha as RPAs, em algum momento a gente esbarra em gente. Em algum momento eu passo por capital humano. E o capital humano, todos estão cientes, nossos clientes estão cientes disso, que realmente está tendo um apagão de capital humano, e não só em TI, né? Então, aí eu gostei demais, Fernando, se você pudesse compartilhar com quem está nos ouvindo, primeiro, achei a tua pegada do Wake Up Manager fantástico, porque esse momento de aceleração, a gente tinha um monte de projeto que estava pautado para ser feito. Cara, pega o cronograma, antecipa tudo. Então, nós íamos criar a Academy, nós íamos começar a estreitar parcerias com ONGs, nós íamos buscar nos bolsões de tecnologia mão de obra mais qualificada. Tudo isso estava pautado para acontecer e teve que acontecer do dia para a noite. Então, a gente teve que implementar medidas de busca de capital intelectual muito mais ostensivas, de uma forma muito mais rápida do que a gente vinha planejando. E aí eu gostei demais das tuas colocações, Fernando, né, enquanto produtividade, eu gostei demais do teu approach. Então, temos que buscar, temos que investir em formação. Então, a gente está junto, trabalhando em N frentes de pessoas que estão formando gente, e nós vamos ter que ajudar a formar gente. Então, você traz um input fantástico, Fernando, que é: por que a Índia não tem esse apagão de mão de obra? Tá bom, 5 vezes maior do que o Brasil, mas o teu input, o Fernando nos ensinou que
em função de ser infinitamente 5 vezes maior e de contar com um público infinito, o indiano ele vai se formando, então ele tem a pós, ele tem uma mestrado, ele investe na educação. Isso é um problema de base para o nosso país, né? Então, quer dizer, vamos ter que acelerar isso. Nós, empreendedores, nós vamos ter que estar parceiro disso, a gente vai atrás disso, e é o que a ICA está fazendo, tá? A gente vai comentar sobre isso. Acho que isso merece uma discussão, né, específica, né, sobre formação. Acho que o Fernando pode contribuir. E Leda, quando você fala dessa falta de capacitação, quais frentes, né, quando a gente fala de tecnologia, quais frentes carecem de profissionais no Brasil, principalmente? Assim, o que é que você... Quais seriam as frentes que você traria diante do que você tem percebido? Tipo, a gente precisa de profissionais de tecnologia para executar toda essa parte tem toda essa parte de transformação digital, você precisa de brain para transformar. Bom. Então, de brain para entender, traçar a user experience, traçar a necessidade, para de fato agregar valor. Então, nós temos uma mandala dentro da ICA, por onde a gente passa por essa mandala, por N etapas, até eu conseguir fazer a transformação. Então, para a transformação acontecer, existem uma série permeada por uma série de etapas para a transformação acontecer. Então, a transformação vai acontecer usando, você precisa de brain. Então, a gente ainda não tem falta gente preparada, falta gente para essa camada de desenvolvimento, análise, planejamento. Falta gente, e os que tem são bons e estão sendo seriamente abordados, e não são abordados com ofertas pequenas, são abordados com ofertas grandes. Então, a gente está indo buscar essa mão de obra fora do Brasil, a gente está trabalhando com o time em Milão, com o time, com o pessoal que fica lá, o pessoal que fica também em Portugal. Eu não sei exatamente em que cidade esse pessoal está localizado, mas a gente está partindo, está buscando mão de obra fora, né? Não estamos dando conta. E assim, também, Diogo, fora do eixo Rio-São Paulo, né? Então, estamos com gente trabalhando no Pará, estamos com gente... Então, sair também, expandir um pouco para esse eixo Rio-São Paulo, quebrando paradigmas, né, Fernando? A gente estava falando um pouco aí de... Né, estamos quebrando paradigmas, né, do quanto a gente é fechado, difícil de transformar, falta jogo de cintura. Não, vamos testar, vamos ver como é que fica, depois a gente implementa. Então, né, esse enraizamento dos padrões que a gente encontra na nossa cultura, cara, estamos correndo para quebrar tudo isso rápido, né? Uhum. Fernando, você que, já que a Leda, né, trouxe aqui alguns inputs seus, e você que trabalha com RPA e tal, qual que é a tua visão, né, com relação a isso? A adoção de tecnologias, o que é tendência que o Brasil ainda está engateando, o que você vê que está acontecendo no mundo, enfim. Obviamente que a gente sabe que a falta de profissionais é um grande problema, né, no Brasil e no mundo, mas a gente também tem que entender o seguinte, né, para esses profissionais, eles precisam ser alocados em quê? Né? E o que é que como é que você vê o cenário hoje, né, no Brasil com relação à adoção de novas tecnologias, e o que é que você acha que a gente precisa ainda... A gente já tem esse problema de atender a demanda atual, mas existem demandas futuras, porque o mundo está, né, a transformação, a adoção de novas tecnologias, até o Luiz até falou mais cedo sobre blockchain e tudo mais, está muito rápido, e aí isso vai demandar novos profissionais. Então, assim, o que é que a gente tem hoje que está indo bem, né, em termos de adoção, e o que é que a gente precisa se preparar no futuro? Obrigado aí, Leda, pelas menções. Eu estou achando que a Leda quer dinheiro emprestado, hein? Ela quer dinheiro emprestado. Estou vendo já no final. Estou brincando, Leda. Brincadeira. Obrigado. Mas o que eu comentei ali que a gente estava falando um pouquinho antes, né? O Brasil, a gente fala muito de falta de mão de obra, que é assim, não consigo contratar. Não consigo contratar. O ponto que eu trago, faz anos que eu trago isso, tem apresentações minhas em eventos assim, de 5, 6 anos atrás, que é a questão da produtividade. O Brasil tem um problema crônico de produtividade, que você pode ver isso em vários dados, mas um mais claro é o PIB do Brasil pela população economicamente ativa. Mas o PIB cresceu, Fernando, sim, ele inchou, porque cresceu gente. A gente nunca conseguiu sair dos 40, 50 mil dólares ano por pessoa. Então, o primeiro fato que a gente tem no Brasil é um problema de produtividade. Então, esse é um aspecto que nós temos que olhar com mais carinho.
que cai na educação, cai na formação, uma série de pontos. O que eu acho que toda a situação que nós vivemos trouxe, e a minha colocação sempre é o seguinte: a gente fala, o Covid, essa coisa toda. Na minha opinião, a pandemia foi, né, um catalisador das transformações. Eu não acho que ele em si transformou algo. O catalisador é aquele elemento que acelera a transformação. Ele não faz nada na transformação química, ele só acelera. Então, eu acho que a Covid, como a Leda comentou, a gente acelerou muitas coisas. Eu tenho o seguinte: nossa geração tinha mania de ir para o escritório, era mania, Zé Mania, quer ir para o escritório, tem que estar às 8. O cara pediu home office, rolava aquela olhadinha. Ih, ô Miguel, vai no cinema à tarde, certeza. Então, a gente tinha esses preconceitos. Então, acho que a gente... Eu sou mulher em tecnologia e trabalhei a vida toda em home office. Você tem então, do que eu quebrei de paradigma nesse mundo? Com certeza. E assim, fui trabalhar numa empresa cujo core era hardware, e eu fui falar de serviços. E eu tive que fazer uma avaliação de um grupo, daquele grupo, olha, quem é tudo transacional. Para você negociar lata, você é um cara de... Sim. Não. Quem dessa galera tem perfil consultivo para falar de serviços? Não tem. Então, eu quebrei tanto paradigma, né, dentro disso que a gente está falando. Paradigma. Ir para o escritório, cara, é paradigma. Perfeito. Quebramos todos. Exatamente. E aí eu acho assim que a gente tem esses desafios, né? E o Brasil, ele tem essa característica de ser um pouco mais tardio. Você falou que você foi no Web Summit, John. A gente demora de 3 a 5 anos para algumas tecnologias virem para o Brasil, por vários aspectos. Dinheiro, né? O real não é uma moeda forte, então a gente não consegue ser um consumidor ávido de novas tecnologias. Nossa mão de obra, a gente tem um problema, toda tecnologia especializada no Brasil vai sofrer. Toda função especializada no Brasil vai sofrer, porque nós estamos juntando a nossa baixa produtividade com um fenômeno recente desse êxodo dos trabalhos. Mas um ponto que eu acho relevante de comentar é que o profissional brasileiro, aí eu falando a empresa indiana, eu tenho esse comparativo, né? A gente tem Estados Unidos, Índia, Europa e tal. O profissional brasileiro, ele é diferenciado. Em que sentido que a gente se destaca? E por isso que o mundo vem pescar no nosso aquário. O profissional americano, o indiano um pouco menos, mas tem assim, você pergunta para ele, olha, instala aqui um aplicativo para mim e tal. Ele olha e fala assim, não, isso eu não sei fazer. E acabou. Ele não sabe fazer, acabou. O brasileiro Ou isso não está no meu escopo, né, Fernando? Isso é mais o americano. O americano, eu não fui contratado para isso. O indiano, ele assim, eu não sei fazer e tal. O brasileiro, ele tem uma característica seguinte, espera um pouquinho, que eu já vou descobrir. Ele vai ligar para alguém, o networking, ele vai buscar em algum lugar, ele vai buscar alternativas, e eu acho que isso transforma a forma, e isso tem muito a ver com essa nova forma de trabalhar. Então, é isso que eu vejo o Brasil nesse contexto global e local. Boa. E Luiz, né, o Fernando trouxe esse ponto, né, das tecnologias que demoram para vir e tudo mais, só que a gente já não está mais aqui, né, no mundo em que vamos aguardar né, isso chegar, porque as empresas elas estão demandando, né? A partir do momento que vocês trouxeram aqui que a transformação digital e empresas que estão agora tiveram que ir para o e-commerce, por exemplo, né, porque não conseguiam vender nas lojas físicas e tudo mais, mas que tipo de frente você acha assim, não podemos esperar, mesmo com todos os problemas que temos aqui de capacitação de profissionais já para as demandas existentes, mas o que é que você vê de tendência de tecnologia que tem que ser para já, né? E para quem está assistindo a gente já também capturar isso, né? Porque a gente tem CEO, a gente tem manager, a gente tem aqui profissionais de tecnologia, então acho que seria legal trazer insights também do que está por vir, o que a gente tem que estar preparado. Perfeito, super legal. Acho que o que o Fernando trouxe faz muito sentido, né? Eu tenho visto isso muito dentro do mercado que eu atuo, que é chatbot, inteligência artificial. Uhum. Eu participo de algumas comunidades que desenvolvem chatbots no Brasil. Então, a comunidade, ela é uma das maiores no mundo, inclusive, né? Mas quando a gente olha com a profundidade do conhecimento, né, e o incentivo que essas pessoas, no fim do dia, elas recebem das empresas e do governo e de outras instituições é muito baixa, né? Hoje nós somos em torno de 10 mil membros, né? Ou seja, 10 mil pessoas que desenvolvem chatbots no Brasil, né? Que trabalham dentro dessa área.
seja na parte de escritas, seja na parte de tecnologia, infraestrutura, efetivamente, seja na parte da ciência, na parte realmente de descoberta de novas coisas, e pessoas de negócios ali fazendo todo o trabalho, né? Conectando as empresas com as pessoas. O que eu tenho visto, né, você até citou o Web Summit, isso é algo que acho que reverberou muito, né, dentro do evento, é sobre a internet descentralizada, né? Tudo parece que se tornou descentralizado. Blockchain é a palavra do dia, né? Blockchain é o que está na cabeça de todo mundo, e aí agora vem o Facebook trazendo apresentando sua nova marca e trazendo suas novas visões com o Meta, né, que é o metaverso. E aí você pega, né, a gente se depara com a seguinte situação, pô, não estou conseguindo aqui na minha companhia nem desenvolver as minhas automações lá com o Fernando, trabalhar com a Leda nas transformações digitais que são necessárias, né, imputando inteligência artificial, conversacional e tudo mais, e aí vem um big player global e fala assim, agora a gente vai falar de metaverso. E aí bagunça a cabeça de todo mundo, tanto nos ambientes de negócios quanto das comunidades que desenvolvem todo esse negócio. Então, se eu fosse poder sugerir alguma ideia, eu olharia para quem está entrando nas áreas, né, que da nova internet aí, que a gente está dizendo, olha para essa parte do metaverso, entenda um pouco mais sobre blockchain, né? Eu acho que, assim, quando a gente trabalha com algo descentralizado, ela pode mexer completamente os negócios. Então, imagine que a minha companhia, eu vou fazer negócios com o Fernando e com a Leda, e a partir do momento em que eu fecho negócios com eles, a gente gera um token digital, e esse token pode ser reverberado, ele pode ser convertido em algum outro tipo de moeda. Ou que eu posso contratar um profissional do outro lado do mundo, lá na Ásia, na Índia, na Europa, ou qualquer outra localidade, e eu pago esse profissional com uma criptomoeda, né? Eu posso pagar ele através de um token digital, de um ativo digital. Aí você fala, agora eu quebrei a cabeça. Então, quando a gente fala em tendências, né, eu acho que é legal trazer essa provocação para as pessoas entenderem que existe uma oportunidade que está surgindo, né? Está pronto? Não está pronto. A gente precisa começar. Né? A gente está nos primeiros passos ali. Se falar assim, de uma indústria de chatbot, por exemplo, ela é super recente. Né? E a gente teve que responder uma pandemia rapidamente. Em 6 meses, a gente teve que criar sistemas, treinar equipes, né? A gente viu redes de varejo implementando rapidamente atendimentos por WhatsApp ou por outros canais de mensageria, e simplesmente isso não existia 2, 3 meses anteriormente. Então, é um gap muito grande, né, que a gente tem visto que as pessoas têm, mas eu acho que vou dar um passo anterior, faz mais sentido de entender por que existe aquele gap, entender Exato. Qual é o ponto de partida que a gente precisa tomar. Fala, legal, mas tem blockchain, tem tudo, e onde que isso a gente quer chegar? Não, perfeito, Luiz. Eu acho que não, achei perfeito o fechamento aqui, né, dessa primeira rodada de pergunta. E tem uma coisa que eu acho legal, que você falou assim, né, que a gente precisa rever e tudo mais. O Brasil tem um gap, né, quando você compara, né, o Brasil com outros países, principalmente os emerging countries, né, markets, a gente tem um gap aí com relação à formação de tecnologia. E a gente nem vai entrar no mérito aqui de discutir se não há investimento do governo e tudo mais. O que eu tenho percebido é que, de fato, não temos profissionais, né, formados, então não só da academia, como também... Não temos a quantidade, né, vamos dizer assim, de profissionais que possam atender no mercado, não só do ponto de vista de academia, universidade, como também de centros técnicos, então a gente precisa ter mais, e isso pode ser, sim, um incentivo do poder público. Mas as empresas, elas também não querem esperar tanto, porque é o que está acontecendo, vocês estão recebendo demandas de clientes e precisam de um profissional. E aí, de forma muito propositiva, temos um problema, que é a falta de profissionais. O que a Leda, o Luiz e o Fernando têm feito com relação a isso? Então, o que a IK tem feito? Nós criamos o Academy, nós buscamos, então, pessoas, tem N grupos trabalhando em buscar pessoas em comunidades carentes e rampar essa galera. Então, você consegue, para esse tipo de público, que são os serviços mais iniciais de atendimento, você consegue fazer uma formação rápida dessas pessoas, né? Então, a gente está investindo em formar, né? Eu preciso das pessoas com determinado skill, não
dá para contar com o governo, com a boa vontade, você vai e forma, você vai e forma. Então, ampliamos a busca e a conexão com ONGs, ampliamos a busca e conexão com universidades, ampliamos a busca e conexão com os grandes centros tecnológicos, porque nos grandes centros tecnológicos e nas grandes universidades, o cara que sai de uma grande universidade, ele já é um cérebro diferenciado, né? Ele já é um profissional diferenciado. Então, eu já pego ele num estágio que eu consigo acelerar a formação para essas tecnologias ultramodernas. Então, o Luiz e o Fernando desabam aqui no Brasil com tecnologias ultramodernas. Ao estou lá, eu preciso de gente para operar essas tecnologias ultramodernas. Então, a gente está trabalhando num ritmo acelerado em buscar talentos que talvez ainda não estejam prontos para as tecnologias ultramodernas, mas eu tenho aqui os meus benchmarks, eu tenho os meus meninos que já estão realmente formados e performando nas tecnologias ultramodernas para trazerem esses recursos o mais rápido possível para esse patamar. Então, ampliamos o olhar, estamos trabalhando com pessoas de fora do Brasil, estamos com gente no planeta, estamos com gente no território, a gente chega hoje em 3.500 cidades no Brasil. Então, descobrindo isso sempre foi feito, né, Fernando? Eu não estou te contando e contando para o Luiz e para a nossa audiência, eu não estou contando novidade para ninguém, eu só estou dizendo que isso está sendo feito de uma forma muito mais intensa e muito mais ostensiva em função do momento. Não contei novidade nenhuma. Não, que precisa acontecer muito mais rápido, né? Eu acho interessante isso, Leda, porque trazendo um pouco o meu mundo, comparando, né, a gente quando lida com startup, lá fora isso é muito forte, né? Você mapeia o fundador desde quando ele está na universidade. Então, você já sabe que aquele profissional pode ser um grande empreendedor no futuro, então você já mapeia. Então, eu vi isso em Berkeley, achei bem interessante, que eles já mapeiam isso, tem um Berkeley Ventures, inclusive, onde existe a incubadora, e eles fazem até um mapa de onde saiu aquele empreendedor, daquela universidade. E você traz um elemento muito bacana, que é a questão do viés, né? Então vamos mapear as universidades, né? As principais universidades do Brasil que formam essas cabeças e também os centros técnicos, mas a gente ainda é pouco e a gente tem que também pensar em diversidade. Então, quando você fala comunidades carentes, eu acho super bacana, porque é um mercado que consegue absorver muita gente, tem muita gente com potencial, fazendo o link com o que o próprio Fernando falou. O brasileiro é muito criativo, ele se vira. Então, eu acho que o que você está fazendo é muito interessante, porque dá oportunidade também para aqueles que não estão nos grandes centros acadêmicos e técnicos, também de se formarem e de atender esse mercado. Então, acho que isso é Tem toda uma estratégia muito bacana. Muito legal. Sim, tem toda uma estratégia de coaching, né? Então, e aí, eu pertenço a grupo, desculpem meninos, mas eu pertenço a grupos de mulheres em TI, que são realmente, eu participei de evento a vida inteira, são 10%. Toda vez, eram 180 pessoas, 18 mulheres. Sempre. E as mesas de negociação, sempre, 15 homens e uma mulher. Na mesa de negociação, a coisa é pior ainda, né? Então, estou pegando o benchmark dos eventos. É sempre 10%, não mais do que isso. Mas, enfim, eu faço parte desses grupos de mulheres, então, está tendo um movimento muito bacana das mulheres em TI, de buscar esses talentos, porque são pessoas, Diogo, que também valorizam muito a oportunidade que elas estão tendo. Então, estão indo garimpar lá na base da pirâmide. Então, olha que bacana, olha, me arrepia de falar, a transformação social que está vindo junto com tudo isso. Então, trazer essa menina, e tudo bem, no começo ela vai fazer uma função básica, mas, cara, a gente tem toda uma estratégia de coaching e de mentoring para ela rampar. E é com isso que eu vou ter que contar daqui 1 ano, 2 anos. Exato. Com essa mão de obra que eu vou ter que contar daqui 1 ano, 2 anos, né? Eu te digo uma coisa, você não falou mais o mesmo, não. Você falou algo que pode ser um insight para muita gente que está assistindo aqui, porque esse viés, né? Isso que eu trouxe até de você trazer, de você focar em alguns centros acadêmicos e tudo mais, e aí você acaba reproduzindo uma lógica que normalmente você tem mais homens nessas universidades, nesses centros, e você está falando também de mulheres,
Cara, isso é muito bom, isso eu acho que quebra paradigma. É E outra coisa, transformador. é transformador. Então, isso é bom para o negócio e é bom para o social. Mas vamos lá. Fernando, você que tem essa experiência com Índia e tudo mais, como é que você vê, como é que você resolve aí essa questão? É com os indianos, com brasileiros? Como é que você Eu, faz? eu sou adepto de uma frase de Leonardo da Vinci que eu pauto a minha vida, né? Que a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Então a gente tem que lutar para buscar cada vez mais soluções simples e tal. E eu acho que no Brasil a gente tinha uma cultura de ter problemas distintos, mas sempre uma abordagem similar. O que eu acho para as pessoas que estão vendo aqui, busque o que nós chamamos no mercado de tecnologia de ferramentas no code ou low code. Né? O que é essa letrinha? Em vez de você, que é um pouco o que o Tardelli faz no GetBots, né? O que você de fato quer é um resultado final para o seu negócio. Se você vai fazer isso no código, vai fazer isso numa plataforma um pouco mais estruturada, que a gente chama abstrair, né? Que ela esconde o código, e você, com um pouco de treinamento e ambientação, consegue fazer igual o desenvolvedor, isso é que é uma plataforma low code ou no code, ela é dar mais oportunidades para as pessoas que não são técnicas a criar site, criar aplicativo, no meu caso, criar robô, com o mesmo resultado final do analista. Então, eu acho que no Brasil, a gente tem que começar a olhar, você que está... Eu tenho um caso de um cliente que é interessantíssimo, que é uma empresa de empréstimos, essa empresa que concorre para comissão de empréstimo, né? E eles saiu lá um banco para fazer o empréstimo. Como eles dominavam a nossa plataforma de automação, eles criaram um monte de robôs para otimizar o tempo. E com isso eles ficaram em pouco tempo a principal no Brasil. E por quê? Porque a visão foi assim, não vamos fazer do código, vamos pegar uma ferramenta mais pronta. E eu acho que esse é o ponto. Você que está começando aqui, seja uma startup, seja uma empresa, comece a olhar para isso. O que são no code, low code, no caso Automation Edge, tem várias outras, mas a visão é, se eu diminuir o tempo de formação, né, 1, 2, 3 meses, e aumentar o desempenho desse profissional, aí eu vou começar a trabalhar no que eu acredito que é a produtividade. Então, eu tenho que buscar plataformas e a gente o Brasil às vezes ele tem aquela visão assim, não, eu vou construir do zero porque é mais barato, não vou pagar licença. E ele não entende que o maior custo para ele é o tempo que ele perdeu. Às vezes, você que está no mundo de startup sabe muito bem isso, né, Diogo? Às vezes, aqueles 6 meses que ele perdeu para criar um produto perfeito lhe custou o negócio, porque o outro já o fez. Então, eu acho que a minha recomendação é olhe para essas tecnologias no code ou low code, que é sem código, né? O código baixo seria, traduzindo em português, que são plataformas para você fazer o mesmo aplicativo, o mesmo site, chegar no mesmo resultado final, mas de uma forma mais estruturada, como se eu sempre brinco o seguinte, é como um Excel, você vai aprender um Excel. Você olha o Excel, você aprende as formas, você aprende a lógica, você faz o sistema daquilo ali. Só que imagina que você pode aprender o Excel, plataformas que fazem muito mais. Esse eu acho que é um caminho para as empresas terem mais competitividade. E é o que você Porque aí, faz, Fernando, Automation Edge, A Fernando? Automation Edge é uma plataforma de low code que nós chamamos, né? Eu consigo criar robôs sem saber código. Eu arrasto o quadradinho, conecto, espera isso, clica aquilo, clica aqui. Então eu vou dando esses instrumentos visuais para o robô. E você pega a curva, né, Fernando? Porque a curva está rampando e o pessoal vai aprendendo rápido, vai performando rápido. Isso. Consegue pegar, né? A gente consegue pegar a curva na subida com o pessoal se habilitando. Exatamente. Rapidamente prontos para assumir. E Luiz, só para eu terminar, mas tudo isso a gente entra em comportamento. Tudo isso eu entro no viés comportamental das pessoas, né? Tudo isso tem a ver com a formação também comportamental dos nossos Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Diogo, a coisa é um pouco mais complexa. Mais complexa. E eu tenho Tava fácil até. Tava fácil. Desculpa, Luiz. Depois que o Luiz comentar como é que ele resolve esse problema, né, Luiz? Eu tenho uma provocação boa para vocês, tá? E eu quero respostas bem objetivas, tá? Então vamos lá, Luiz. Vamos lá. Eu acho que o que o Fernando trouxe é muito interessante e de fato é isso, né? O mundo, se a gente olhar para a infraestrutura, para a tecnologia, né, efetivamente, tem muita coisa pronta, né? Como o trabalho que eles vêm fazendo lá. Então, qual é o desafio quando a gente tem algo pronto? É entender o que eu quero, né? O que a gente chama aqui como é que eu decodifico a transformação digital.
Como é que eu tiro ela do meu PowerPoint e coloco ela para rodar? Coloco ela na esteira para rodar, né? O que que eu espero? Quais tipos de profissionais e tudo mais? A maioria dos insucessos de projeto vem de um briefing mal resolvido, vem de um levantamento de requisitos mal definido, vem, como a Leda colocou agora, eu esqueci de prever o comportamento da pessoa que está utilizando. E aí, na hora que chega no momento da verdade, né, dentro de um processo de automação, por exemplo, o negócio falha. Eu fiquei 6 meses prototipando um negócio, prototipando e validando uma ideia, criando um produto, e sem querer ele morre. Que eu poderia ter feito isso lá no levantamento de requisitos. Então, dentro de um processo de transformação digital, eu sempre falo que tem os dois lados, e o oposto sempre é verdadeiro. Então, de um lado, de pessoas, né, a gente no papel, por exemplo, de consumidores, a gente espera uma resposta das marcas, seja numa parte de conhecer um novo produto, seja numa parte de qualificação de uma recomendação de um produto ideal à minha necessidade, seja na parte de um atendimento mais rápido, sofisticado e de bate-pronto ali. E do outro lado, né, o oposto é verdadeiro, a gente tem as companhias. O que que as companhias, né, quando ela coloca lá um processo de automação, o que que ela está gerando para dentro dela? Se tem pessoas de um lado fazendo essa interface com uma companhia, a companhia ela se beneficia através dos dados. Né? Por isso que lá no comecinho a gente está falando de blockchain, de dados descentralizados e como tudo isso vai se transformar lá na frente. Mas no hoje, as indústrias, né, se aproximando cada vez mais dos seus consumidores, mais da gente ali enquanto consumidor, ela naturalmente ela vai se enriquecendo ainda mais de inteligência do negócio. Então ela consegue, como a Leda falou, eu consigo entender padrões de comportamentos de frequência de consumo, tendências de quando que essa pessoa vai precisar, para quem vende produtos de bens de consumo, quando que ela vai precisar, como é que ela tem consumido, qual é o meu ticket médio, praças de atuação, enfim, aquela série de coisas que a indústria hoje deixa na mão do varejo, né, dentro das cadeias de varejo. Então, o ponto inicial, né, só para sintetizar um pouco mais disso, onde que a gente tem essa tendência, né, para as pessoas, como é que o manager ali, né, o wake up, como é que o manager faz esse wake up dele, cria um briefing, né, tente decodificar qual é o teu desafio real. O que você tem na mesa aí agora que você precisa resolver? O que teu PowerPoint está mostrando para você? O que tua planilha de Excel está trazendo de objetivo, de resultado? A partir disso, vai atrás de empresas, de recursos, como a Leda colocou, recursos humanos, seja dentro de casa, seja terceirizar alguma operação, mas que vá fazer tudo isso. E para quem, né, só para os últimos 15 segundinhos aqui, e para os profissionais das áreas, né, que queiram emerger dentro desse negócio, tenta entender de fato o que você quer se especializar, né? Como o Fernando falou, no Brasil, né, todos somos empreendedores quanto profissionais, né? Com isso a gente acaba trazendo um pouquinho daquele gap de what is next, né? Qual que é a próxima provocação? Como é que eu coloco ali uma profundidade de conhecimento técnico? E muitas vezes isso acaba sendo necessário. Então, entender, né, tirar aquela fotografia do todo, entender se você quer atuar no genérico ou ser especialista, para mim, é o ponto de partida de um profissional na área de tecnologia que ele deve partir. Luiz, eu vou te abusar um pouco, tá? Quando você fala dessa questão do, né, a Leda falou do briefing, né, e você falou da questão do mercado que às vezes, do cliente que às vezes nem entende o que quer, né, e de fato você tem ali na ponta o profissional, que é esse gap que a gente tem em programadores, falta também uma questão de capacitação de liderança, eu imagino, certo? Sem sombra de dúvidas. E aí, quando a gente fala de capacitação de liderança, não sei eu vejo, por exemplo, no mercado de corporate venture, né, que são empresas que se conectam com startups, a gente já tem um gap de líder de inovação para conectar a solução de startups, que são, né, de tech-based, com as soluções da empresa. E aí, quando você fala de o briefing está errado, isso é muito preocupante, porque não adianta você ter profissional se o briefing está errado. Então, é preciso catequizar o mercado também. Então existe um exercício extra a tudo isso, que eu vou vender, eu preciso de profissional, mas eu preciso também educar o mercado, eu preciso educar o cliente, eu preciso ensiná-lo, eu preciso catequizá-lo, correto?
Perfeito, perfeito. Essa tua colocação é exatamente isso que acontece. Acredito que o Fernando deva visualizar essas mesmas dores, a Leda também, né? Eu falo que um dos maiores desafios da humanidade, desde a época da pré-civilização, é comunicação. Então, imagina que uma companhia, né, um board da uma companhia, ela tem um desejo de conquistar números, crescimento, enfim, avançar o mercado, e isso é passado para uma frente de uma diretoria, que é passado para uma gerência, que é passado, enfim, aí acontece toda aquela cadeia, né, de profissionais. Dentro dessa comunicação, sempre a gente tem visto ruídos dentro da comunicação. Então, quando chega um briefing para a gente, fala assim, pô, legal, é um briefing operacional, mas ele não está estratégico. Não está E aí é estratégia. onde... Exato. E a pessoa fala assim, não, a nossa estratégia é essa, mas quando você olha um briefing, a gente lê o que a pessoa espera da gente operacionalmente. É que eu costumo dizer, falo assim, legal, no fim do dia eu vou te entregar um chatbot, mas a gente precisa entender um pouquinho o que está por trás do chatbot. E aí onde que começa a ter o ruído da comunicação. Eu falo assim, pô, legal, mas para que tua companhia quer usar um chatbot e não pode fazer um app lá com a Leda? Pô, é Exato. fantástico. Talvez um bot não é a melhor solução, não é a melhor escolha. E aí onde que vem o desafio da área de inovação, né? Ou das pessoas que estão lá, ou de um indivíduo ali dentro de uma companhia. É justamente entender o que ele precisa descobrir implementando novas tecnologias. O que de fato aquilo gera de recurso positivo para a companhia, quanto aquilo gera de dinheiro, de negócios, naturalmente, e o quanto isso gera de inteligência dentro de uma visão estratégica de negócios. Então, um board, ele espera que a companhia, né, se a gente conversa muito com indústrias, eles têm planos desenhados para 10 anos. Então, na hora que uma execução hoje é mal feita, né, ou não tão de maneira performática, a companhia vai ter algum gap lá na frente, né? Exemplo, uma vez eu estava assistindo uma entrevista na época era CEO da Latam, e ela falou o seguinte, os aviões que a gente está voando hoje foram comprados há 5, 10 anos atrás. Você imagina o tamanho de uma visão de uma pessoa dessa, de uma decisão, né? A decisão do hoje gera impacto direto daqui a 5 anos. Então, implementar uma tecnologia simplesmente por implementar pode gerar um impacto negativo para a tua companhia muito grande lá na frente. E aí você vai ter que correr muito mais como companhia, você tem que correr muito mais. Então, catequizar o mercado, né, só para fechar aqui, catequizar um mercado não é uma tarefa tão simples, né, quanto a gente gostaria que fosse, para facilitar, né, evitar esses ruídos de uma comunicação, mas ela é necessária, né? Todas as transformações digitais das companhias que a gente tem visto são passos, né? Você tem que, sim, o ponto de partida é tua visão, né? O Google Maps, você entra ali no aplicativo, você sabe onde você quer chegar, isso já é muito claro na visão de uma companhia, de um board, nível estratégico, e o nível tático pô, legal, vou virar à esquerda, vou virar à direita, preciso deste recurso neste momento, depois eu não preciso mais dele, e aí eu vou para outro, e assim vai acontecendo toda essa transformação. Perfeito, muito bom, Luiz. E tem uma coisa que é importante, né? Vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado. Quando você fala de catequizar, é uma venda, né? A Lida estava a gente estava até falando aqui antes que está faltando um profissional de venda consultiva, venda que você possa de fato entender qual é o desafio de negócio do teu cliente para você traduzir aquilo em tecnologia. Porque às vezes quando a gente fala de precisamos de profissionais, o mercado está precisando, não é empurrar esses profissionais, e aí o briefing sai errado, e aí você tem todos esses problemas. Então a gente precisa de uma habilidade aí de escuta para entender as necessidades do cliente e traduzir isso em tecnologia, porque às vezes o cliente fala, não, eu preciso de, como você falou, chatbot, não é chatbot, é outra coisa. Então, acho que esse papel também de você, de vendedor mesmo, né? De entender qual que é a necessidade do cliente é crucial. Mas eu quero fazer uma provocação aqui para vocês, pensando em futuro também, tá? Já que a gente fala de trends. Fernando, você que trabalha com né? Você falou que trabalha com indianos, né? Você tem mão de obra lá de fora. E aí, a gente está discutindo aqui essa questão da formação dos brasileiros, e a Leda está fazendo seus esforços, o Luiz também, existem vários centros, inclusive startups que fazem, empresas que fazem acqui-hiring, né, que compram empresas, né, que formam pessoas. Então, eu vejo que existe um esforço
né, que vem aí das grandes empresas, das pequenas e médias com relação a isso. Mas e aí? E quando você tiver um grupo relevante de brasileiros formados em tecnologia, num contexto onde existe uma competição global, né? E eu digo isso porque a gente contrata, como a Leda comentou, né? Você está em São Paulo, você pode contratar mão de obra do Nordeste, mão de obra do Centro-Oeste, e isso, de alguma forma, pode ser escalável para o mundo. E em tempos de desvalorização do real, como é que vocês veem isso, né? Daqui para frente? Será que o Brasil vai virar, né, o que a gente vê no Vale do Silício, aquela disputa de talentos, em que o cara troca de empresa, o cara é a mulher, tá? Que tem mulher na tecnologia, como quem troca de camisa, como quem troca de roupa? Você acha que isso vai acontecer no Brasil? O que eu acho assim, fazendo um paralelo do que o Tardelli comentou, só para fazer um antes, eu acho que as empresas têm que aprender com a Apple Store. Calma que eu vou explicar. Quantos aplicativos a Apple faz? 5, 6, aquele aplicativo miguezinho dela lá. Agora, o que a Apple determina, né? O CEO ele tem que aprender o seguinte: a Apple não faz nenhum aplicativo, mas ela determina as diretrizes, ela conhece de tecnologia, ela conhece o que vai ser necessário, ela sabe o que tem no celular dela, o que tem no iPad dela, o que tem no computador dela, e ela dá as diretrizes. Eu acho que a época que o CEO de empresa eu não conheço tecnologia, isso não é para mim. Esse cara está fadado a empresa subir. Então, o CEO de uma empresa de sucesso no futuro, mas eu tenho que ser programador. Não, a Apple Store não programa. Você tem que ter a diretriz para onde o seu negócio vai do ponto de vista blockchain, RPA. Então, eu acredito muito nisso. Então, assim, e as médias empresas, isso no nível 30 milhões de vezes maior, porque a grande empresa tem dinheiro para contratar. A vida inteira trabalhei em média empresa. É sangue no olho e faca no dente. Não tem, vamos chamar o nosso gerente de marketing, o cara faz, putz, sou eu. Vamos chamar o cara de inovação, putz, sou eu. É aquela propaganda que vai mesmo cara. Então, isso acho que é importante. A questão de mão de obra, no contexto global, o que acontece? Por que a Índia é esse celeiro de mão de obra de tecnologia? A Índia cresce demais. Se você pegar o PIB da Índia nos últimos 10 anos, é impressionante. Eles estão hoje entre as 10 maiores economias do mundo. Há 10 anos eles estavam a 40, estavam largados. Qual foi o segredo? Bem, alguns fenômenos culturais que eles têm metade do tamanho do Brasil e 5 vezes a população. Então, imagine que no seu prédio, na sua casa, metade do tamanho, 5 vezes mais gente. Então, já começa a dar uma apertada. Eles têm uma cultura de estudo. A Índia tem uma coisa que é impressionante na cultura, que é essa questão do estudo. Então, eles vêm de um grande contingente rural e etc., só que já tem esse conceito assim, não, o estudo, o jovem estuda para dar orgulho à família. E na Índia o conceito família é muito forte. Então, eu quero dar orgulho para o meu pai. Se você vê a entrevista daquele rapaz que ganhou a medalha de bronze do Meligeni, acho que em Atlanta, ele fala assim, o meu sonho era dar orgulho para o meu pai, que também foi tenista e tal. Então, você veja, ele já está velho, 50, 60 anos, né? Novo, velho, quando ele ganhou. Anos se passaram, ele ainda fala do orgulho que ele queria dar para o pai dele. Então, tem essa cultura. Então, lá tem competitividade, uma educação da parte de exatas muito forte, matemática muito forte. E aí gera um contexto que é o seguinte, e o venture capital americano, principalmente nos Estados Unidos, jorrando para lá. Então, no Brasil, eu pego dólar, gasto em real, mas eu estou competindo no mesmo aquário. O americano, e eu acho que isso, eu sinto falta um pouco das empresas brasileiras dessa distribuição, elas acabam querendo contratar aqui. O que está acontecendo aqui no Brasil? Oferta e demanda. Tem muita gente querendo desenvolvedor Python e tem pouco desenvolvedor formado com 10 anos, esse cara vai pedir o salário que ele quiser, pelo menos por um prazo. Isso não vai ficar eternamente. Não tem mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. Né? Então, na economia é assim. Então, eu vejo que a gente hoje no Brasil vive esse fenômeno de muito dinheiro, pouca mão de obra. Obviamente, os salários estão dando uma enxadinha nesse contexto, pode dar 10, 15, 20 anos, pode acabar em 5, se a gente não sabe. Mas o fato é que a nossa competitividade hoje, para o Brasil, ela é muito alta pela qualidade profissional que nós temos. O que eu gostaria de pedir, eu sempre falo o seguinte, né? Apesar de trabalhar numa empresa indiana, eu dou maior força e apoio para as empresas como a Desk, que fazem tecnologia no Brasil, para o Brasil. Porque é um desafio fazer o que a Desk Manager faz. Temos que bater palma, o que a GetBots faz. Temos que bater palma para as pessoas que desenvolvem tecnologias no Brasil. Tudo bem, o Brasil tem vários contextos que ajudam, né? A gente tem uma economia mais fechada, mas não é fácil. Então, eu acho que a gente tem que favorecer
e ajudar dentro do possível, porque é só assim que nós vamos crescer, não é empurrando o outro, é se abraçando, a gente subindo junto. Colaboração. Concordo. Leida. Concordo. Não, concordo 100%. É isso aí, Fernando. Vamos, todo mundo junto, com certeza. Né? E a gente vai conhecendo os warriors, né? Os nomes, os expoentes dentro do segmento de TI, porque o empreendedor, ele é warrior mesmo, né? Porque é muito fácil se sentar numa KPMG, Diogo, onde, né, puxa, eu estive do lado de multinacional, um só faz isso, um só faz aquilo, outro departamento só aquilo. Nós, empreendedores, cara, é empurrar o caminhão ladeira acima todos os dias, é ter uma visão, puxa, você tem que focar em toda a estratégia tributária fiscal, tem que focar em ESG, então a gente está o tempo inteiro falando de environment, falando de social, falando de governance, e temos que focar no employee experience, então, quer dizer, eu preciso que o meu cliente tenha uma experiência fantástica. Então, eu prego dentro da ICA o efeito uau, né? Então, o cliente tem que olhar e falar, uau! E o meu employee também, o meu colaborador, ele precisa também sentir o efeito uau. Então, como gerar um efeito uau para um pacote de benefícios? Então, o desafio é gigante, né, Fernanda? Eu concordo com você, acho que parabéns aí aos empreendedores, porque não é fácil, não. A gente tem... Parabéns a vocês, né? Que estão nessa... É muita coisa para, sabe, estudar, tem que estar estudando o tempo inteiro, tem que estar se aprofundando o tempo inteiro, estudando o mercado, estudando a tecnologia, estudando a tendência. É uma delícia. Viu? Não, é uma delícia. Opa, eu gosto de falar de inovação. Eu sempre digo o seguinte: a gente fala de inovação, as empresas que estão aqui, a GetBots, vocês vêm cá, desce. Inovação é o seguinte: é a certeza do fracasso que, por vezes, a gente é surpreendido com sucesso. Perfeito. Então, sabe, às vezes eu vou inovar, vamos fazer sucesso. Não, calma, vai dar tudo errado. Vai dar muita coisa errada. E a minha experiência diz muito isso. Você, às vezes, e outra coisa que é legal é o seguinte: toda vez que você parte da inovação da tecnologia, ela não funciona. A inovação existe uma dor, aquilo que o Tardelli comentou, né? Existe uma dor, e dessa dor, na minha carreira, quando eu peguei a dor e achei uma solução, foi show. Quando eu falei assim, não, vamos usar blockchain em algum lugar aqui na empresa? Não, vamos fazer um comitê de blockchain, que nós temos que usar o blockchain, que vai ser legal. Não vai para frente. Não vai. Não rola, top-down assim, não rola, é verdade. Olha, eu gostaria muito, de verdade, de coração, ficar aqui com vocês umas 3 horas, porque o que eu estou aprendendo aqui... Aliás, eu vou assistir esse painel mais 5 vezes, tá bom? E vou recomendar para várias pessoas e espero que você também que esteja assistindo compartilhe, porque isso aqui é conteúdo valioso. Para a gente fechar, assim, eu queria que vocês pudessem, em pouco tempo, sei lá, 30, 45 segundos, estou acostumado com esse mundo startup, deixar os contatos de vocês, porque, assim, daqui tem o next step, né? Eu acho que, de repente, podem existir profissionais que queiram trabalhar com vocês, já que a gente está falando de gap de mão de obra, né? Então, a gente aproveita aqui para we are hiring, né? Eu acho que é importante. E também, qual a mensagem que vocês dão para todo mundo que está assistindo? A gente falou de líderes de TI, a gente falou de CEO, a gente falou dos profissionais, né? E o Luiz trouxe das tendências que vêm de fora, que estão por aí, o Fernando também, a experiência que ele tem na Índia, a Leda com as frentes de negócio e todo o papel que ela tem feito social também de transformação, né? Que a gente precisa no nosso Brasil. Que mensagem vocês dariam para essa turma Wake Up? Tipo, o que seria o grande finale do Wake Up Manager? Então, deixem os contatos e, por favor, deixem as mensagens finais. Eu agradeço aqui a presença, agradeço o Desk Manager, agradeço a todo mundo da organização, foi ótimo, um prazer estar aqui com vocês. Estou lá no LinkedIn, Diogo Garcia, e é isso. Deixo vocês para finalizarem, para a gente terminar o nosso painel. Então, se vocês entrarem no site da ICA, www.icasolution, de solução em inglês.com.br, tem uma aba contato, né? Então, tem lá um caminho para você trabalhar com a gente, vai ser mais do que bem-vindo, e a gente vive de agilidade e flexibilidade, né? Então, aí eu tomo as palavras do Fernando, quer dizer, o brasileiro é ágil, o brasileiro é flexível. O que sustenta a minha corporação hoje é ser ágil e ser flexível, que é entender o que está acontecendo e realmente contribuir
para esse nosso cliente sair do outro lado. Então, ser ágil, ser flexível. Sejam ágeis, sejam flexíveis, né, dentro da mensagem do Wake Up, sejam ágeis e sejam flexíveis. Estudem, né, Fernanda? Acho que a gente melhorou tanto do que a gente era. Você olha hoje o papel que essas universidades fazem, quer dizer, minimamente a gente está garantindo que quanta gente da base da pirâmide, com o ensino remoto agora, né, com o EAD, olha o caminho que a gente está seguindo para ser uma Índia, Fernando, porque as pessoas estão começando a estudar, gostar de estudar, o estudo está sendo acessível, e eu estou garantindo minimamente hoje que as pessoas da base da pirâmide tenham lido um livro. Então, quer dizer, a gente está melhorando muito, olhando um pouco para trás, no que tange a educação, o papel fundamental, a gente tem um cliente que é imenso na área de educação, que papel de transformação do país maravilhoso esses caras estão fazendo, né? Então, vamos estudar, porque vai ser bom para todo mundo. Eu uso todo dia o lifelong learning, e a gente tem que estar o tempo inteiro. Lifelong learning é aprender e estudar o tempo inteiro. Quem está começando, para subir. Quem já chegou lá, para não ficar para trás. Porque eu, enquanto CEO, se eu cochilo, e se eu não estou com o povo do Vale do Silício, se eu não estou estudando, e se eu não estou lendo, cara, a empresa para, né? Então, estudem sempre. E o momento é divino. EAD, gratidão, a pandemia, né? Que nos deixa essa aceleração em todas essas frentes que a gente comentou aqui. Gratidão à pandemia. Essas são as minhas. Felizmente, né? Houve Diogo? positivo. Mas, Leda, maravilhoso que você falou. Virei fã. Eu acho que a gente tem que ter mais Ledas, tá? Para poder fomentar esse desenvolvimento, porque é o que o Fernando falou, né? Na Índia, lá, a turma que estuda e tudo mais, é tudo estudo. E tem gente que aprende a programar até no YouTube. Eu fico impressionado com o case de um amigo que aprendeu a programar no YouTube. Eu falei, meu Deus do céu, isso é muito louco. Mas muito boa a mensagem, Leida. Gostei bastante. Diogo, posso só te comentar uma coisa? Eu fui numa reunião da KPMG, eu fornecia a KPMG durante muitos anos. Opa. E a gente tem uma frente aqui de diversidade absurda que a gente está abrindo na ICAP. Olha que lindo, Fernando e Luiz, o nosso onboarding, ele é todo eletrônico. Então, o profissional, a partir do momento que ele é admitido, ele faz toda a parte de treinamento. A gente tem Udemy, tem a outra plataforma também de educação. Então, ele tem um estudo contínuo dentro das plataformas. Isso também é uma dica bacana, né? Então, ao invés da gente usar a gente, Fernando, para treinar, cara, tem a Udemy e tem a Alura, fazendo propaganda gratuita deles, mas... Olha quanta dica, pessoal. Então, tudo que é repetitivo, tá bom. O Fernando faz lá as robotizações, mas também os treinamentos, que toda hora que o cara entra, tem turnover, trabalheira, né? Você treinar esse cara, habilitar esse cara de novo, então tá tudo no automático já. E a gente tem uma frente linda de diversidade. O meu RH tem negro, negros, o meu RH tem gays, o meu RH tem 50 a mais, e o meu RH tem deficiente. A gente está fazendo agora, eu vou contratar uma assessoria de imprensa, porque, cara, eu faço um desafio. Eu duvido que tenha um RH diverso, como a gente conseguiu fazer. Então, eu tenho trans na empresa, e, Diogo, quando eu fui numa reunião uma vez na KPMG, eu estava num café, lá no Vergueiro. Eu estava no café, veio um anão, entrou um deficiente visual. Cara, me arrepia, de novo. E naquele momento, tinha saído na imprensa que algum grande diretor da KPMG era um trans. Exato. Meu Deus! Então, quer dizer, a gente tem que ter uma visão para tudo isso, né? Para tudo isso. Então, Wake Up Manager para diversidade, né? Wake Up Manager para formação, Wake Up Manager para comportamento, né? Tem N frentes para os managers. Wake Up, aí tem muita coisa para a gente... Nossa, Leda, com chave de ouro. Tem mais? Estamos indo, né, Diogo? Nós estamos indo, isso que importa. Isso é muito bom. Fernando, vamos lá. Seus contatos, como é que as pessoas te procuram porque querem trabalhar com você e também com a mensagem que você passa aqui para a turma Wake Up. Sim. Antes de tudo, né, eu estou lá no Instagram, Baldin_oficial, ou Fernando Baldin no LinkedIn, já me acha lá. Automation Edge tem todo um projeto de formação, tem uma academy que é gratuita. Então, eu acho que é uma boa carreira. Desenvolvedor de RPA está em alta, você consegue se contratar muito rápido.
Estão todos convidados. Eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar no final são duas mensagens que eu sempre falo quando a gente está falando assim com o manager, com o pessoal que tem nessa questão da iniciativa. E eu gosto de pegar essa mensagem do Newton, que eu acho que esses conhecimentos mais universais são interessantes. Então, o princípio da inércia, né? O grande segredo, eu sempre digo o seguinte, o segredo do sucesso não está onde você vai chegar. É aquele danado, aquele primeiro passo. É a inércia. O que é o princípio da inércia? Um corpo que está parado tende a ficar parado. Um corpo que está em movimento tende a ficar em movimento. O primeiro dia que você vai fazer a aula, que você vai fazer um curso online, é um saco. O teu corpo está assim, não, vamos ficar ali tomando coca, vendo Netflix, não, que fazer aquele curso à noite, não. Esse é o maior desafio. Então, para os managers, para todos, começa, dá o primeiro passo, sai essa inércia, essa pasta chamada operação, dia a dia, seja qual que ele vai te consumir. E para você fazer algo diferente, você tem que sair dessa inércia. Então, a primeira mensagem é, a lei da inércia diz que a maior energia para um objeto sair é para ele sair da situação que ele está. Então, você está parado, você não está fazendo nada, você vai gastar muita energia, mas depois você vai embalando. E uma outra frase que eu gosto muito do Newton, que ele diz o seguinte: se eu pude ver mais longe, é porque eu estive apoiado sob ombros de gigantes. Olha que interessante. Um cara com tanta transformação que ele trouxe para o mundo, é o pai da física e tal, e ele ainda fala essa. O que ele quis dizer? Né? Eu só vi o que eu vi porque outros vieram antes de mim e me deram um conhecimento. Né? O conhecimento ele é sempre cumulativo. Não existe nenhuma ruptura de conhecimento. Né? Sempre ele é um acúmulo. E essa eu gosto muito dessa humildade dele. Então, a mensagem é: nunca esqueça de onde você veio. Sempre entenda que o outro faz parte da sua carreira. Eu hoje tenho 40 anos e eu tenho pessoas que trabalharam comigo como N1 que hoje são gerentes, diretores de operações. E eu sempre falo isso para os meus times. O seu colega de hoje é a sua promoção de amanhã e pode ser a oportunidade da sua vida daqui a 5 anos. Então, humildade e começa. O segredo de fazer é começar, não é ter tudo na mão. Quando tiver tudo pronto, essa é a mensagem. Desejo muito sucesso, Wake Up Manager, Pradesk, Diogão, sempre um prazer falar com você, Leda, todo mundo aí, o time aí, e fico muito feliz. Obrigado. Quer dizer, não é inspiração, não, é transpiração mesmo, né, amigo? Eu estou gostando desse papo aqui porque é só transpiração, porque inspiração a gente já tem demais. Vamos lá, Luiz. Pô, depois desses fechamentos aqui, ficou maravilhoso um desafio aqui, né, para deixar uma mensagem final. Mas eu primeiro gostaria de agradecer de novo a Desk Manager pelo convite, tá? O papo foi maravilhoso, adorei aqui, acho que foi muito gostoso porque realmente é uma troca muito rica, né? Para as pessoas se conectarem, né, podem me achar todas as redes sociais, @Luiz Tardelli, então Luiz com Z, Tardelli 2 L's, é mais fácil aí, já está padronizadinho. Meus conteúdos são muito voltados na área de atuação que eu tenho, faço muita provocação, né? Naturalmente, eu gosto de trazer as provocações, obviamente, positivas, né? Então, eu adorei o que o Fernando falou agora, acho que sair da inércia realmente é o maior desafio, né? As situações levam muito as pessoas a conduzirem o modo de vida delas, né? Então, quando a gente entra numa situação muito desafiadora, naturalmente a gente perde a capacidade estratégica e vai para a sobrevivência, né? E aquilo acaba perdendo aquela visão de longo prazo, como está na visão de Newton e tudo mais. Então, fantástico. Uma mensagem final que eu gostaria de deixar, e é o que eu sempre falo: as pessoas têm que ressignificar a sua própria vida, né? O mundo, naturalmente, ele mudou, vai continuar mudando, né? Eu costumo dizer que um CEO de empresa, se ele ouvir do filho de 12 anos dele falar: papai, mamãe, quero comprar um carro de luxo para você, né? Não ache que a criança roubou nada de ninguém, simplesmente porque ela está jogando hoje em dia e ela está ganhando moedas, ela está ganhando tokens e ela tem ampla capacidade financeira para comprar qualquer coisa, adquirir um bem de altíssimo valor agregado. Então, o que isso significa na prática? Ter que ressignificar a maneira das coisas, né? Então, CEO das empresas, não fiquem olhando somente para o teu desafio atual. Olha para os teus filhos, ressignifica a maneira como você enxerga os negócios. Eu acho que isso é um desafio, que é um quebra-cabeça, é um ponto de partida muito interessante, é a dor, é sair da inércia, como o Fernando colocou. Então, eu acho que isso muda completamente o amanhã,
né? O desafio de um CEO, naturalmente, vem da velocidade e da volumetria de coisas que a gente cria, recompartilha e consome. Então, naturalmente, isso acaba sendo o maior desafio, ressignificar tudo isso e colocar isso numa esteira de uma estratégia. Então, eu acho que ressignificar é o ponto de partida, né? Adorei o que a Leda trouxe sobre diversidade, né? Dos desafios é converger uma diversidade, não é só de identidade, de gênero ou coisas do tipo, né? A gente tem diversidade cultural, social, religiosas, entre outras, né? Sociais, ou seja, tem uma diversidade humana, que é da natureza do nosso ser. Então, converger tudo isso é naturalmente um desafio e ressignificar, ele torna-se aí um pouco, só para colocar uma pimentinha ali a mais no trabalho. Então, é isso. Se for para deixar o wake up, ressignifica aí e sai da inércia. Nossa, eu posso dizer que eu wake up literalmente aqui. Foi, nossa, papo de altíssimo nível. Eu não deixei meu LinkedIn. Qual o seu LinkedIn? Leda.Blažević, Blažević, lituana. Lituana, olha só. Pessoal, olha, muito bom. Desculpa. Não, que isso, a gente tem que ter os contatos. E assim, eu peço para quem acompanhou, encaminha isso aqui, porque é super valioso essa conversa aqui. E depois desses grandes finais, eu não tenho mais nada a dizer. É só me despedir, agradecer a todos vocês e agradecer a turma aqui que fez a organização desse evento, que está excelente, tem muita coisa bacana ainda para se ver. Muito obrigado. Diogo, E a gente se fala. eu acho que, acima de tudo, sempre todos juntos, né? Eu acho que sempre juntos. A ideia é... todo mundo abraçado, porque senão a gente não vai sair do lado de lá, não vamos para lugar nenhum. Todo mundo Exato. junto. Até como a própria confraria traz, é conectar, colaborar e compartilhar, não, Fernando? Um abraço a todos e vamos seguir na programação. Wake Up, Manager. Tchau, tchau. Foi um prazer. Tchau, tchau.